São em letras, como que eles poderiam, né, trabalhar, por exemplo, a tradução de piadas, né, de inglês e português, né, pensando ali um possível estágio ou uma possível trabalho de tradução numa editora, enfim, haviam muitas possibilidades. Então eles trabalharam essa parte mais linguística, né, a questão da fonética, da fonologia, morfologia e por aí vai, né, seus desdobramentos, sintaxe, semântica e por aí vai. E que não está errado, tá? É uma possibilidade que eles propuseram e que deu certo, tá? Então, assim, não significa que porque você tem que entender totalmente a fonética, a fonologia da língua inglesa, que você não vai conseguir fazer isso em língua portuguesa. Vai sim. Então, fica aí a dica de tradução de piadas para pensar, por exemplo, né, vocês que vão ser alunos de graduação, pensar talvez um estágio na escola, pensando em trabalhar com os adolescentes, né, com criança, ou até mesmo pensando numa oficina, né, que vocês queiram fazer, né, para a comunidade acadêmica, falar que, olha, tradução de humor de piada é possível, levando o aspecto X, Y, Z e por aí vai, tá? Aqui eu tô falando bem, no sentido bem básico, tá? Claro que assim, quem quiser trabalhar outros tipos de textos, vocês também têm que entender que cada gênero textual tem a sua particularidade, tem a sua estrutura. Então você também tem que levar em consideração isso. Então, por exemplo, se a piada é um texto curto, eu tenho que manter justamente essa extensão de texto curto. Ah, mas eu vou trabalhar uma crônica. Ok, a crônica é uma coisa mais extensa, então eu tenho que conseguir manter essa mesma extensão, né, da crônica, marcando justamente os momentos em que aparece a figura do humor. Outra questão, quem traduz humor, a gente vê alguns trabalhos que eu acho válido, de certa forma, utilizar a nota de rodapé. Tem trabalhos que assim que vão criticar essa questão do uso da nota de rodapé, porque quando você vai falar de uma piada, vem aquela famosa discussão. Você está explicando a piada, perde a graça. Tudo bem, a gente sabe que é o que acontece se a gente acaba explicando a piada. Mas a gente não pode partir de um princípio de que tem um leitor que ele é fluente. Tem leitor que realmente tem uma dificuldade ali de interpretação, de conseguir pegar justamente o gatilho, que é uma outra palavra-chave para quem estuda humor, que é o gatilho, ou em inglês é o punchline, né, da teoria do Raskin, né, que é o Semantic Script Theory of Humor, a teoria dos scripts do humor do Raskin, ou do Raskin. Enfim, então existem muitas questões que estão em jogo nesse processo tradutório. E por mais que a gente tente evitar, né, o uso da nota de rodapé, mas vai ter alguns momentos que você, né, no caso aqui, pensando eu, enquanto tradutor, eu preciso trazer isso para o meu leitor, essa informação, eu preciso explicar alguma coisinha, porque, né, pensando ali que a nota de rodapé ela tem um espaço muito curto, né, pensando ali o formato de livro, de revista, que seja, então eu tenho que entender que eu tenho que fazer uma informação um pouquinho mais sucinta, mas que fique claro para o meu leitor aquilo que eu estou querendo propor para ele. Evidentemente, né, quando se trata de textos cômicos, né, como textos de comédia, na pensão do teatro, ou a própria piada, tem que levar em consideração o seguinte: eu estou trazendo piada, então eu tenho que levar em consideração o alvo, né, de quem que eu vou fazer essa piada, então eu vou rir de quem, para quem que eu vou contar. Perdão? Se eu vou falar de um texto teatral, eu tenho que entender o seguinte: o teatro, o texto dramático ou dramatúrgico, pensando ali que é o texto escrito, ele tem uma estrutura. Então, se eu tenho ali o diálogo entre os personagens, eu tenho que fazer com que aquele diálogo seja dinâmico, né? Porque eu estou pensando ali uma interação no palco. Então, eu não posso fazer uma coisa muito longa. Claro, a menos que assim, se você for fazer um personagem que ele é um pouquinho chatinho, que ele é mais demagogo, que ele gosta de ficar enrolando, beleza. Aí é a estrutura da peça, é a característica do personagem, tá?
Mas o texto teatral, ele demanda essa maior dinamicidade, ele precisa dessa interação instantânea, tá? Por exemplo, aqui é um exemplo assim bem básico que é... Claro, aí eu vou explicar um pouquinho. Tudo bem, vou estar explicando a piada, mas pelo menos tentar esclarecer um pouquinho esse processo. Tá, tô aqui conversando com um colega meu e ele disse o seguinte: olha, o Carlos faleceu. Beleza, Carlos faleceu. A gente tem essa primeira informação, Carlos faleceu. Eu tenho uma imagem de como que era esse Carlos. O que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha tiradinha, né? Qual que vai ser a minha piada? Qual que vai ser a zombaria que eu vou fazer em relação à morte do Carlos? Tá? Falei, puxa, né? O Carlos foi promovido. Ironia. Foi promovido. Beleza. Foi promovido, né? Ele foi pra cima ou foi lá pra baixo? Teatro, né? A minha voz foi lá pra cima ou foi lá pra baixo? Né? Tipo, eu já tô denegrindo, eu já estou diminuindo a característica da ideia da morte do personagem do Carlos. Porque eu tenho uma percepção de quem era esse Carlos, né? Então, eu vou partir, então, de um princípio de desdém. Falei, legal. Aí o pessoal, né, vai ter aquela conversa, como assim você tá tirando sal da morte do Carlos? O Carlos morreu e tal, não sei o quê. Eu falo, olha, ou ele vai lá pra cima ou ele vai lá pra baixo, porque, né, o cara não era lá grande coisa, mas tinha lá suas virtudes, tinha mais defeitos, principalmente muito defeito. Então, ó, o meu jeito mordaz, né? Então eu tô sendo bem sarcástico, eu tô tirando sarro, eu tô sendo muito irônico, tá? Então vocês estão observando como é que tá sendo a minha dramaticidade. Tudo bem, eu não sou ator, mas a gente vai tentando fazer do jeito que pode. Ó, então beleza. Carlos morreu, foi promovido lá pra cima ou lá pra baixo. Falei, já que ele não vai... Dicotomia. Ele vai pro reino de Jeová ou pro reino de Beelzebub? Se for pro reino de Jeová, não dá. Se ele for pro reino de Beelzebub, tomou no cu. Fiz poesia, fiz uma rima, tá? Então, utilizei palavrão, tá? Então, assim, pensando que o teatro, ele tem essa maior liberdade, né, de liberdade linguística, vamos assim dizer, o palavrão tá tranquilo. A piada utiliza muito palavrão. Então, se você quiser fazer esse joguinho de palavras, essa rima, né, que também eu fiz ali de forma muito espontânea, tá? Não foi lá grande coisa, mas tudo bem. Funciona, né? Claro que no teatro é uma outra coisa, tá? Mas é isso, gente. Sobre o campo da tradução do humor, ela vai demandar justamente essa criatividade, essa perspicácia e, evidentemente, esse conhecimento linguístico. Por quê? Você tem que ser um leitor assim que seja, eu não vou dizer totalmente fluente, mas você tem que ser um conhecedor da língua que você vai traduzir. Por quê? A questão do humor não é somente a língua. Tem muita coisa ali envolvida. Por quê? A língua, né, pensando ali a piada, tudo bem, tem a característica textual, né, da língua que está posta ali de acordo com as suas organizações gramaticais, sintáticas e tal. Porém, existe uma questão que é o cultural, tá? Por quê? Tá muita coisa em jogo. Então, por exemplo, o estereótipo que a gente vai zombar numa piada não necessariamente é o mesmo do meu leitor estrangeiro e vice-versa. O estereótipo do estrangeiro não é o mesmo que o nosso, tá? Então, tem que entender um pouquinho mais também essa noção dos estereótipos. Então, estereótipo é uma outra palavra-chave para quem vai estudar um pouquinho de humor. Os clichês, né? Porque, querendo ou não, entra um pouquinho de clichê. Então, o clichê também perpetua um pouquinho a esfera do humor e também da tradução, tá? Outra coisa, no caso eu vou falar um pouquinho do teatro, porque é o que eu estudo.
Então, o teatro, ele vai demandar muito a oralidade. Então, eu preciso pensar ali a competência comunicativa dos atores em cena. Mas ali no teatro, quando a gente vai mexer com a tradução do humor, a gente vai trabalhar duas dicotomias, que são o seguinte, que isso está consagrado no campo dos estudos de tradução. A tradução teatral, ela é orientada à página, ou page-oriented translation, ou ela vai ser orientada à cena, stage-oriented translation, ou para o palco, né? Então ela vai ser uma tradução mais literária, vai ser uma tradução mais cênica. Como que vai ser? Entendeu? Porque assim, quando você vai fazer um espetáculo, evidentemente você tem o texto ali posto em cena, né? Então você tem lá, né, as marcações dos atores, né? Claro que assim, vocês não vão ver as rubricas, né, as famosas didascálias, né, as orientações ali, porque é o instantâneo, tá acontecendo ali de forma imediata, tá bom? Agora, se você vai fazer isso uma tradução literária, você tem que deixar demarcado. Evidentemente, quando você vai traduzir um texto teatral, ele não vai ter justamente aquela marcação muito forte da oralidade, porque você transformou essa oral em um texto escrito. Então perde um pouco a força. A menos que você seja um bom leitor, né, um leitor voraz, então você tem que ler em voz alta para você conseguir captar a intenção daquela cena. E evidentemente que no teatro a interação está acontecendo ali agora no palco, é instantânea, é o aqui e agora. Então tem essa dicotomia de ser orientada para a página ou orientada para o palco. Só que já aconteceu de ter assim espetáculos que vieram primeiro e aí depois veio o texto do roteiro, né? Veio o texto traduzido do roteiro. E acontece o contrário, você tem o texto escrito e depois você transforma ele no palco, que é outra proposta de reescrita, tá? Que é uma outra retextualização, uma nova dimensão do texto, tá? Tudo bem? Eu falei aqui agora, muito brevemente, sobre essa questão do conceito da morte, né? Pensando aquele que a morte é um conceito muito presente no insólito e no fantástico. Assim, eu vou fazer uma tentativa. Claro, vocês pegaram aquele meu exemplo lá da morte do Carlos, tá? Eu sei que, assim, eu imagino que no caso da literatura amazônica, eu imagino que vocês devem trabalhar a morte com uma outra dimensão, com uma outra perspectiva, que não é a mesma da famosa tradição ocidental. Por quê? A gente vai falar do conceito da morte pensando ali a tradução da mística, né, das matrizes de origem africana, das matrizes de origem indígena, e claro que tem aquela tradição mais ocidental, que vem lá da tradição cristã e tal. Então, o que acontece? Se eu vou traduzir esse texto da morte, que tem um pouquinho de derrisão, que é uma outra palavra-chave para o humor, derrisão, né, de escárnio, de zombaria, eu tenho que entender, então, que tipo de religiosidade eu estou trabalhando no texto. Como que eu vou traduzir isso para que o meu leitor não estranhe, né, essa marcação cultural, né, dessa cultura, desse povo, desse espaço geográfico, ok? Para que ele não fique estranho ao meu leitor. Evidentemente, vocês vão ter que acabar partindo um pouquinho para as notas de rodapé, mas não abusem das notas de rodapé, porque elas cansam. Então, assim, você está lendo o texto, anota, o texto nota, texto nota, texto nota, você cansa o leitor. Então, tente fazer o mínimo de notas possíveis. Outra sugestão, para quem vai querer traduzir um texto, né, de caráter mais religioso que tenha a morte como um dos temas. Faz um texto de apresentação, né? Traz as contribuições, explique o conceito da morte. E, claro, muito bem amparado, né, com uma bibliografia bem crítica sobre isso.
para que assim, na hora que o seu leitor for ler o seu texto, ler a sua tradução, que ele já fique mais ou menos